Olá, eu sou o Lucas Hadi e falo sobre finanças para profissionais e curiosos sobre o tema. Hoje eu queria explorar com vocês um pouco sobre a história do mercado financeiro, principalmente do ponto de vista do profissional que oferece o serviço de consultoria, de assessoria, e as tendências para os próximos anos. Há uns 20 anos atrás, você tinha praticamente só o gerente do banco. Era um gerente muito mais focado em abrir conta e fechar conta, até porque as tarifas bancárias já eram suficientes para carregar o lucro do banco. Ele sabia nada de investimento, porque a taxa de juros do Brasil era tão alta que um CDB do Banco do Brasil te dava 20% ao ano e estava ótimo. Você não tinha o Tesouro Direto, ele nasceu em 2002, se não me engano. E quando você falava em corretor de bolsa, e falava corretor, você não falava assessor de investimento, você falava de uns caras por aí que fizeram uma tal de uma prova e trabalham em corretoras que eram realmente locais, né? Você tinha nomes super típicos, né? Que eram os nomes dos donos das corretoras, tanto que eles até ficaram bem ricos depois quando a Bolsa comprou essas corretoras todas e unificou, né? Na verdade não comprou, eles eram donos da Bolsa e aí a B3 fez a abertura de capital, né, o IPO em 2007, se não me engano. E aí eles ficaram muito ricos. Mas enfim, eles ficavam operando ali por um nicho muito minúsculo. Tem verdadeiros casos de pessoas que ficaram muito, muito, muito ricas, mas eram operações ali num mercado fraudulento, um mercado que tinha aquela operação que a gente falava Zé com Zé, pessoas operando na conta mãe da corretora em nome do cliente, aí deu lucro, joga para conta mãe, deu prejuízo, joga para a conta do cliente, mas não o prejuízo, fala que montou uma posição de longo prazo para o cliente. Óbvio que não são todos, né? Mas temos inúmeros casos aí, alguns foram descobertos, muitos não foram. Enfim, era um faroeste, né? E esse era o Brasil até 20 anos atrás, né? Quem é um pouco mais velho, serve da minha idade, lembra-se de que a gente abria o Jornal Nacional, ligava o Jornal Nacional e falava assim, hoje a Bolsa foi uma loucura, e aí mostrava o pessoal se debatendo, dando soco um no outro lá, porque as boletas eram manuais, o cara escrevia o lance e tinha que levar a boleta até a mesa, né, fisicamente. Então, no meio do caminho, se ele fosse derrubado por outra pessoa, normal. Então, num dia de crise, era comum o cara sair com a camisa rasgada, né? Eu acho que faroeste define bem. Depois a gente teve o movimento, e aí, tudo bem, tá? A Bolsa foi se profissionalizando, passou a ter o home broker e tudo mais, né? Já caminhando ali para a tecnologia, né? Saindo do pregão viva voz, do pregão físico presencial. E aí você teve um movimento de perceberem que o gerente do banco não era um especialista de investimentos, e naquela época não era mesmo, e que a gente precisava de uma figura melhor do que aquela. E daí cabe ressaltar o papel gigante da XP nesse movimento. E por que a XP? Porque era um novo entrante. Só o novo entrante pode querer questionar o status quo. Se ela não fosse um novo entrante, se ela já fizesse parte do esquema, né, esquema no bom sentido aqui, tá, do cenário, ela ia manter o cenário tal qual era. Tava lindo, todo mundo ganhando dinheiro, vamos ficar aqui quietinho. Mas não, ela foi atrás de, peraí, eu quero o meu lugar ao sol, o meu lugar na mesa. E ela fez um movimento disruptivo ali, depois de tentar muita coisa, depois de tentar ganhar dinheiro nas operações de bolsa propriamente, tentar ganhar dinheiro no modelo anterior, alavancando, operando derivativos futuros excessivamente, enfim.
tentou várias estratégias, como toda empresa que está começando tem que pivotar muito, e aí ela entrou no caminho da plataforma aberta, onde ela trouxe a gestora independente para dentro da vida do investidor, vamos dizer assim, mais de varejo. Falo mais de varejo porque ainda não era bem varejo nessa época, né? Você antes tinha que ir numa gestora, como essas milhares que nós temos hoje, se ela já existia, vamos dizer a Gávea, que com certeza já existia na época, você tinha que ir lá, bater na porta da Gávea, fisicamente no prédio, ou ligar para lá, subir, conversar com eles, preencher com eles um calhamaço de papel desse tamanho e fazer a aplicação mínima, que seria, sei lá, 100 mil, 200 mil, 500 mil reais, ou seja, nada de varejo. O que a XP fez foi, trouxe isso para o mundo da tecnologia e falou para a Gávea e para as outras todas, eu te distribuo. E começou a distribuir. Ao você fazer isso tecnologicamente, você não precisa do calhamaço de papel e você pode fazer isso sem ter que ir lá fisicamente na gestora. Então, os mínimos puderam ser baixados, então houve um movimento de mais democratização. E aí outras corretoras seguiram esse movimento, e aí vale citar vários nomes, né? A Genial, a Rico, a Orama surgiu, né? Muito tecnológica também. Hoje nós temos o BTG Digital, que é um super player do mercado, faz frente à XP em tamanho e qualidade. E você teve esse segundo movimento marcado por essa democratização, onde você teve os mínimos reduzidos e o seu grande diferencial enquanto profissional era oferecer ao cliente acesso a esses produtos. E aí você tinha a dificuldade de explicar o que era XP, o que era corretora independente, fazer o cara sair do conforto do Itaú, do conforto do Santander, do Bradesco, do Banco do Brasil, até que a XP foi lá e fez propaganda na Globo com o Murilo Benício, né? Aquela cara de bom moço dele, de herói, nunca deve ter feito um vilão na vida. E aí a vozinha que via Jornal Nacional e Novela das 9 na sequência, falou, poxa, essa XP deve ser legal, até o Murilo Benício gosta dela. E aí foi caindo no popular. Na hora que caiu no popular, você tem mais um outro movimento que é o seguinte, você já não consegue mais oferecer o diferencial do acesso. O acesso está aí para todo mundo. A sua tia da Novela das 9 já sabe quem é XP e quem é Murilo Benício. Não dá para você chegar no churrasco mais e tirar a onda falando que você é investidor da XP. Eu lembro claramente de pessoas, literalmente, que tiravam onda, falando, não, eu entendo de investimentos, que eu invisto na XP, como se investir na XP ou numa corretora, tá? Eu estou usando muito o nome da XP porque é digno o papel de pioneira dela, fosse ser sinônimo de ser um especialista. Não é especialista, você é um early adopter, né? Você está chegando primeiro. Parabéns para você que pela sua coragem, seu espírito ali de desbravar, mas isso não te torna um especialista. Mas enfim, de repente a sua tia estava comentando sobre a XP, e sobre um investimento, e sobre Tesouro Direto, Mauro Halford falando na CBN todo dia, 8h30 da manhã, ninguém aguentava mais o Mauro Halford falando, todo mundo pediu uma dica de investimento, ele tem um bom investimento para você, Tesouro Direto. E aí era todo dia isso, né? E aí você tem um movimento onde essas casas tiveram que começar a se diferenciar. Algumas se diferenciaram por criar verdadeiras fábricas de salsicha. Né? Eu falo que é a fábrica de moer carne, né? Você põe o cliente aqui, ele passa por uma triagem no telefone, depois ele passa pelo cadastro, depois ele passa por um perfil, depois ele cai numa carteira automatizada. Esse pessoal tem um mérito danado porque você só consegue dar acesso ao pequeno investidor se for dessa maneira. O cara que quer investir 20 mil reais, 10 mil reais, 5 mil reais,
Ele só vai conseguir se for nesse modelo de atendimento. E esses caras ficaram muito grandes. E você tem um outro modelo, que é o modelo da taxa de administração. É a taxa percentual. Porque é um modelo mais justo, no sentido de que ele não tem conflito de interesse. Por quê? Porque você agora começa a cobrar um valor que vai ser sempre aquele percentual, independente do produto. Ou seja, você não tem mais a tendência de escolher produtos que te comissionam mais. E lembrando que a gente está agora em um mercado onde a CVM obrigou todo mundo que trabalha comissionado a escancarar as comissões. Então, se às vezes tem um produto muito longo, né, produto de 10 anos, 15 anos, que comissiona, por exemplo, um assessor em R$5.000, imagina o cliente recebendo um relatório vendo que ele pagou R$5.000 naquilo. Ele não vai mais aceitar tanto. Então, esse modelo do percentual, que é o modelo das consultorias, das gestoras de carteiras administradas, é o modelo do futuro. Basta ver como que é nos Estados Unidos, onde 90% das consultorias trabalham assim, ou no modelo de FII fixo, né, onde é um valor por ano, por mês, independente. E aí, o que você tem visto hoje são os escritórios se especializando. Então você tem um escritório que vai te oferecer como diferencial, por exemplo, ter toda a parte patrimonial. Outro vai te oferecer ter toda a parte de seguro de vida, toda a parte de planejamento para investimento no exterior. Ele vai buscar te oferecer um 360, por quê? Vender produto não é mais diferencial. O comissionamento já não dá para ser mais tão elástico, porque senão o cliente consegue ver, consegue procurar outro escritório. O escritório bonitão, todo estruturado, já também não é diferencial, todo mundo tem. Ele precisa criar um diferencial. Ele precisa ter um modelo mais completo, ele precisa ter profissionais mais capacitados, ele precisa ter um relatório que ele entrega que agregue mais informação, de maneira que o cliente não sente mais que ele está num produto comoditizado, igual foi desde sempre, igual era nos bancos, onde se você ia para o Itaú ou para o Bradesco, honestamente você se apegava à sua gerente ou o seu gerente se ele atendia o telefone ou não. Era essa a diferença. Depois no assessor, era se o seu assessor era seu primo ou filho do seu amigo ou não. Porque no final das contas os produtos eram todos iguais, né? Ou você ficava naquela assim, não conheço essa tal da XP, mas no filho do meu amigo eu confio. Hoje não, hoje você confia na XP, você sabe que os produtos são todos iguais, os gerentes dos bancos são muito competentes também, têm os mesmos produtos. Então agora é a hora do profissional que sabe se diferenciar, que tem conhecimento, que senta na frente do cliente e entrega valor e que tem alinhamento de interesses. Seja qual for o modelo, fato é que você vai precisar de tecnologia. Por quê? Você precisa ganhar escala. E para ganhar escala, ao mesmo tempo que você entrega valor, você precisa colocar todas as tarefas automatizáveis no piloto automático. Você não pode gastar mais tempo com PowerPoint, com Excel, com cadastro, e não dá mais para ficar enchendo de estagiário, enchendo de analista júnior e falar que eles estão ali digitando tudo. Você tem que ter um aplicativo, você tem que ter um consolidador de investimentos, você tem que ter uma ferramenta que te lembra de atualizar o Suitability, de atualizar o cadastro, de atualizar o contrato, te avisa quando o cliente está desenquadrado, quando está na hora de rebalancear a carteira, para que você possa se dedicar ali, de fato, ao seu cliente. Certo? Se você concorda com essa minha visão ou discorda dessa minha visão, comenta. Gostou do conteúdo? Curte, compartilha, avalia e ativa as notificações
para que você sempre receba mais conteúdos como esse.